tudo certo por aí? Espero que sim. Está começando agora mais um episódio do Pode Conta Mais, sendo o segundo episódio do Mais Negócios, aqui deste podcast que inspira, compartilha e dá voz ao nosso litoral norte gaúcho. E o episódio de hoje chega até você com o apoio de Dom Ramon do Alher, eles e elas agora em novo estilo, Débora Torres Soluções Contábeis, confiança e estratégia para o crescimento do seu negócio e Pona Essence Food, sabor e essência em cada experiência. E também contamos com o apoio especial das lojas Maicá e Unicá Semijoias. E hoje, para a realização deste quadro mega especial, eu conto com a participação da contadora Débora Torres. Seja muito bem-vinda, amiga, ao podcast mais uma vez aqui comigo. Isso aí. É uma honra te receber nesse dia de hoje. E nós vamos falar sobre temporada de verão, Porque o verão está chegando e com ela também a gente já começa a ver aquele movimento que transforma a rotina de quem vive aqui no litoral norte gaúcho. O dia já começar a ficar mais quente, a gente já percebe uma movimentação diferente na nossa cidade e toda a extensão, né, amiga? É isso aí. Mas o que muita gente esquece é que o sucesso da alta temporada, ela não depende só das vendas. Depende de uma preparação para antes e a gestão depois. E no quadro de hoje do Mais Negócios, nós vamos conversar sobre como preparar o caminho, viver a temporada e se manter firme depois que o movimento diminui. O que é um tema que toca diretamente os empreendedores daqui. E para começar, eu gostaria que tu nos explicasse exatamente o que é essa sazonalidade, e por que ela afeta tanto os negócios aqui do litoral. Então, nós somos uma cidade turística, Nosso litoral trabalha muito com turismo. E no inverno, nós temos ali uma quantidade de habitantes. E no verão as nossas praias lotam, fazendo com que tenha uma alta demanda, de produtos e serviços. Então, para atender todas essas pessoas, as empresas precisam aí se preparar, para atender essa grande demanda. Uhum. Mais cedo tu trouxe, um dado muito importante sobre o quanto aumenta, o número de população aqui dentro do litoral. Em Arroio do Sal, por exemplo, nós temos 11 mil habitantes, E a gente já chegou a 130 mil pessoas. 130 mil. É uma demanda de aproximadamente ali 11 milhões de pessoas, Que passam pelo litoral a cada verão. Meu Deus. E, para quem está se preparando, ainda está se preparando para a temporada, quais são as atitudes essenciais antes da temporada começar, que os empreendedores já precisam começar a se preparar? Então, um grande segredo é o planejamento, Gil? Não tem como encarar aí a temporada sem se organizar, Então, cabe aí, a revisão, dos custos, demanda de estoque, pessoal para trabalhar, que hoje em dia está bem difícil de conseguir funcionário, E a organização financeira, É primordial para encarar aí o verão. E essa organização financeira, além de pensar em todos esses custos, de estoque, de equipe, tem também justamente essa questão da tributação e as despesas de funcionário. Eu gostaria que tu explicasse um pouco mais para nós sobre isso. Então, Gil, hoje, a maioria das pessoas consideram que a despesa de um funcionário é o valor do salário, Os mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais organizado, considera ali o valor do FGTS. Mas, na verdade, a gente também precisa considerar, que tem 13º proporcional, tem férias, o abono de férias, Tem tudo isso. E isso é uma despesa mensal. O funcionário trabalhou aquele mês, a despesa ela já existe, Então, na verdade, essa conta ela já aumenta para 1,25. Isso é que se torna 1,25 por funcionário. O salário do funcionário. Tu multiplica por 1,25, tu vai ter o valor do custo dele. E a questão dos impostos é importantíssimo, Fazer um planejamento tributário, é fundamental, assim, para a saúde de uma empresa. Tu considerar esse valor do imposto no custo, devidamente. Não adianta tu pensar no imposto depois que a venda já aconteceu. Precisa pensar nele antes, Tu precisa embutir isso no valor do teu custo, no valor do teu produto.
né? Afinal de contas, eu sempre digo para os meus clientes, quem paga o teu imposto são os teus clientes, né? Então, tu precisa embutir ali no valor do teu serviço, no valor do teu produto. E hoje em dia, eu percebo que isso é algo que muitos não pensam, né? Eu sou uma pessoa que eu demorei, confesso que eu não entendo tudo ainda, entendo muito pouco, eu confio de olhos fechados na Dé para fazer as contas para mim, mas essa antecipação que é um problema. Exato. É muito importante, assim, na pré-temporada, o empresário tirar um tempinho e conversar com o seu contador. Faz uma visita lá para o seu contador, né, conversa qual está sendo o meu custo, né, de impostos hoje, qual é o valor qual é a minha tributação, né, qual é a minha carga tributária, em que patamar eu estou, né, se é Simples Nacional, qual é a faixa que eu estou, qual é o meu percentual hoje, né, isso é muito importante, vai fazer toda a diferença, né, não adianta trabalhar o verão inteiro e só depois, né, tu olhar para isso, né, depois que já passou não tem muito que a gente fazer, né. Exato. E tu falou sobre patamar, né? Dependendo do faturamento anual, vai subindo de patamar, vai subindo de nível, né? É que aí depende da modalidade da empresa, né, Gil? Por exemplo, um MEI, né? O valor do imposto dele é fixo. Quando já sobe para o Simples Nacional, o valor do imposto é por faixas, né? Então, vai considerar aí a tributação dos últimos 12 meses. Né? Então, cada faixa ali é um percentual diferente. Então, também é importante. Eu sou simples, né? Eu vou pagar 4%. Não é bem assim. Tu tem que ver, né? Qual foi teu faturamento dos últimos 12 meses. E isso o contador consegue trazer muito tranquilamente, né? São informações que para o contador são muito tranquilas de trazer. Então, é importante tirar um tempinho, vai visitar o contador, dá uma ligadinha para o teu contador, né? E busca essas informações aí para planejar o verão, né? Então, já sabe, se vocês não conversaram com o contador, o primeiro passo é buscar o contador para alinhar essa questão de planejamento financeiro. Em empresas maiores, né, de lucro presumido e lucro real, aí já é diferente, né? Daí esses percentuais, eles já são, né, exceto o lucro real ali que depende do valor de lucro, né? Mas aí já são valores mais, são valores fixos, né? São percentuais fixos. Que fica mais fácil, vamos dizer, né, de avaliar. Embora a gente tenha uma mudança na legislação aí quase que diária, né, mas fica um pouco mais fácil, né. O segredo do Simples ali é estar acompanhando toda essa evolução, né. E cada mês muda uma coisa, né. Exatamente. Nem fala, né, porque aí pela frente tem a reforma tributária e vai mudar muita coisa aí nos próximos 5 anos, né, é preciso se preparar. Então, no episódio de novembro, vamos falar sobre reforma tributária. Porque começa a valer em novembro, não é? Não, na verdade, começa algumas mudanças para o próximo ano, né? E só que ela ainda não está bem formatada, Gil. Não sei se a gente vai conseguir falar em novembro. Então, quando tiver formatada, a gente traz. Isso aí, porque ainda tem muita coisa para sair, muita legislação ainda, né? Para sair, muita novidade. Que para nós contadores também, assim, a gente vem se preparando e buscando, mas é muita informação, é muita coisa nova, é muita coisa ainda para regulamentar, né? Mas já é concreto isso, né? Os próximos 5 anos aí nós vamos ter muitas mudanças mesmo. Beleza. Enquanto as mudanças não chegam, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, beleza. A gente precisa procurar o nosso contador, né? Empreendedores procurem para falar sobre a tributação, entender a tributação do teu negócio, ver sobre as despesas, né, do funcionário, pensar nas despesas futuras, enfim, tudo isso que a Dé acabou de falar. E, Dé, o que tu recomenda o empreendedor colocar no papel ainda agora, né? Além de ver essas questões de despesas para a temporada. Né? Orçamentos, metas, plano de compras, como que tu consegue ver na prática a partir de agora? Só voltando ali na conversa com o contador, né? É importante também ver a questão dos alvarás. Não dá para deixar para a última hora. Então, prática. Isso aí. Isso é uma coisa aí para os próximos 30 dias já está se organizando com essas questões. Para quem vai abrir aí na temporada, né? Agora é a hora. A hora é agora. Né? Para quem já está em funcionamento, a coisa já está mais, né? Alinhada. Está mais alinhada, então fica mais fácil. Mas para quem, né, vai iniciar agora, a hora é agora. E além disso, para o empreendedor, né? O que tu acha que eles também precisam avaliar para iniciar agora?
além do alvará, né? Ou talvez seria a hora de já pensar nos orçamentos, porque tu falou que é importante a gente já avaliar, né? Os fornecedores, talvez negociar alguma... firmar parcerias, né? Negociar valores, fechar contratos. Tem a questão, né? Enfim, muitos pagam aluguel, também tem que negociar esses valores, né? E isso, querendo ou não, vai refletir para o ano todo, né? E para isso um bom Excel talvez sirva para planilhar tudo. É importante esses controles, né? Eu sempre digo, tu não precisa ter um mega software para fazer os controles de uma empresa, mas esses controles eles precisam funcionar, né? Então eu digo, tem pessoas que funcionam funciona aquele velho caderninho, assim, Parabéns, né? pai, que até hoje, mais de quase 40 anos de empresa. Utiliza ainda, né? É o que funciona para ele, né? Exato. Eu digo, o importante é funcionar, tu precisa alimentar, né, as informações. Como é que tu vai avaliar o teu custo se tu não sabe, né, quanto que tu pagou na tua matéria-prima? Né? Quanto que eu estou pagando? Qual é o custo da minha folha? Qual é o meu custo com aluguel? Né? Eu preciso considerar todos esses custos para mim poder precificar, né? Então, é muito importante ter esses controles. Sem contar, né, que vai permitir também tu fazer o pagamento das contas em dias, né? Eu digo, a organização ela é muito importante para quem quer empreender. Não dá para te levar de qualquer forma, né? Tem que ter esse controle financeiro, o controle de custos, né? Despesas, enfim. O que tu considera que tem que ter numa planilha, assim? Tu falou, né, despesas fixas? Fixas e até mesmo variáveis, né? Tu tem que considerar ali, né? O que é o meu custo fixo do mês, né? O que não vai mudar aqui? As eventuais despesas também é importante, né? Um conserto, é importante tu ter todo esse histórico, né? Um conserto ele vai te ajudar ali, muitas vezes tu olhar para trás e tu vê assim, nossa, essa máquina aqui eu arrumei tantas vezes, já não vale mais a pena eu arrumar, daqui a pouco eu tenho que investir numa nova, né? Daqui a pouco esse equipamento aqui já está na hora de eu investir num um pouco melhor. Isso. Eu lembro que quando nós começamos a trabalhar contigo, né, Dé? Eu achava que eu estava arrasando, que eu tinha lá por mês, assim, despesas fixas, despesas variáveis, não sei o quê. E daí tu pegou a minha planilha e tu esmiuçou ainda mais, né? Tu colocou lá reparos, investimento, tu desmembrou algo que eu achei que já estava top. Né? Tu me trouxe, né, bastante informação, assim, o que foi muito positivo, né? Só que depois precisei, sim, né, dar uma esmiuçada ali, né? Não podemos considerar tudo como despesa, né? A gente tem que ver o que é investimento. Eu estou melhorando o meu espaço, é um investimento, né? Estou ampliando, enfim, é investimento. Então, a gente também tem que considerar, porque depois isso a gente vai considerar como crescimento e não como uma despesa. Né? Então, tu vai conseguir ver, meu caixa não tá tão bacana, mas olha todos os investimentos que eu fiz. Porque a gente precisa também olhar para as coisas boas, né? Para os pontos positivos. E quando a gente separa tudo isso, quando tu joga tudo na despesa, né? A gente já tem esse termo. Despesa. Despesa é coisa ruim. Parece que só diminui, né? Exato, mas quando na verdade... Né? Pode ter no meio dessa despesa muito investimento. E investimento é coisa boa. Claro. Eu lembro que nós começamos com uma chapa pequenininha e fomos aumentando. Isso é um investimento, né? Exatamente. Fora toda a estrutura, enfim. Investiu, né, no espaço, ampliou o espaço, é investimento. Então, é importante, né? Embora tenha que dosar, né, o que tu vai ter de desembolso, enfim, vai interferir no teu fluxo de caixa, mas é importante também dosar, né? Vou ampliar, né? Eu tenho que ter uma organização aí, até mesmo financeira, né? Para poder cobrir, né? Todo esse investimento. Mas, enfim, quando a gente começa a classificar, né? Os gastos de uma empresa, tu consegue obter informações mais claras e precisas. Exato. E a palavra tem poder também, né?
Perfeito, isso aí. E 10, sobre precificação, né? Como definir um preço justo, né? Que permita com que os empreendedores eles aproveitem o auge do verão, né? Sem prejudicar o pós-temporada. Então, Gil, a maior reclamação que chega para mim lá no escritório é, eu comprei esse produto por X valor e dobrei o valor e está feito o preço, né? E muitas vezes não é assim que funciona, né? Quando tu faz isso, tu está correndo o risco ou de cobrar a mais e tu poderia ter um preço, né, mais competitivo, quanto tu corre o risco de não estar colocando ali tudo que tu precisa para suprir questão de impostos, enfim, aluguel, salário dos funcionários, né? Uma margem de reserva, né? Então, é preciso precificar corretamente, né? É preciso tu considerar um todo da empresa para te poder precificar. Não pode ter aquela visão focada ali só a matéria-prima disso aqui, né? Ou produto pronto, no caso do comércio, né? É esse valor. E aí eu só vou trabalhar uma margem aqui que eu ouvi falar que Tem que ser. que tem que ser. E Porque o meu concorrente está cobrando também. Porque tu também tem que considerar que, o que é o teu custo, né? Alguém pratica isso, mas quem é esse alguém? Né? Eu sempre digo, esse alguém é alguém que tem imóvel próprio, né? É alguém que é MEI ou é alguém que, né, que é regime geral? O que é essa, né? Quem é esse alguém? Porque tu tem que avaliar de acordo com a tua realidade, né? Eu pago funcionário, eu pago imposto, eu pago honorário do contador, eu pago alvará, né? Eu pago o sistema, né? Tô obrigada a emitir, né? Sou obrigada a emitir nota fiscal, então eu pago o sistema. Daí, né? Qual é o teu custo? É isso que calculando tudo isso. Tem que considerar. Isso as pessoas vão descobrir procurando contador, né, amiga? Exatamente, é isso aí. E tu tocou num assunto, né, que a gente escuta muitas pessoas reclamar, né? Fui no comércio tal e achei muito caro. Que tem, né? Para quem mora na praia não tem um valor diferente para quem é daqui. Mas quando nós né? A gente foi precificar o hambúrguer. Eu lembro que muitas pessoas questionaram, mas tem certeza que é esse valor? Porque o fulano cobra bem mais, né? E a gente sempre quis trabalhar com as pessoas de Arroio do Sal. Porque a comunidade é quem vai nos manter no inverno, Exatamente. né? Então, a gente pensa a longo prazo e também a gente pensa naquele cliente que vai se tornar recorrente na semana. Então, se eu cobrar um valor alto, né? O nosso ticket for muito alto, as pessoas talvez não vão comprar com frequência. E, às vezes, é esse ponto de vista que não se tem, né? Exatamente. Inclusive, sim, né, Gil? Para te fazer uma promoção, tu precisa saber qual é o teu custo real, né? Como é que tu vai dar um desconto? Esse desconto vai estar... respeitando a margem? Exatamente, vai estar pagando a conta, né? Tu não pode fazer... Então, eu digo assim, é importantíssimo, seja qual for a tua situação, né? Tem situações, inclusive, que depois de avaliar o custo, tu pode ver que tu pode aumentar um pouquinho mais, né? Que tu tens essa margem, o mercado aceita um preço um pouquinho maior, vou melhorar o valor do meu lucro. Às vezes cabe, sim, né? Eu tenho essa margem aqui, sei lá, numa data X, eu quero fazer uma promoção, eu posso reduzir para tanto, né? Mas tu precisa conhecer. Então, eu digo, quando tu conhece os números, quando tu tem a informação, tu tem um leque de possibilidades, né? E quem se prepara com antecedência já pesquisa o melhor preço, né? Com os melhores fornecedores, negocia. Outra questão também muito importante de avaliar é a questão dos fornecedores, né? Tanto de prazo, logística, né? Chega ali o fim do ano, todo mundo querendo tudo, né? E nada chega. Né? E nada chega ali, tá? Enfim, as distribuidoras, os fornecedores, né? Todos... com uma demanda também muito grande, né? Então, é importante ver o que tu consegue antecipar, né? Dessas compras, isso falando principalmente ali do período de Natal e Ano Novo, né? Que eu acho que é o nosso pico. É o pico. De movimento.
Eu acho que é importante avaliar isso também, o que tu pode antecipar das tuas compras, né? A parceria que tu já tem com um fornecedor, né? Que, querendo ou não, vai te dar ali uma prioridade. Tudo isso é importante tu já ir definindo, tu já ir construindo essa relação, né? Essa organização, porque não adianta tu esperar para no dia 15 de dezembro, 20 de dezembro ir atrás disso, né? Não dá para ser dessa forma. Com certeza aí tu vai comprar mais caro. E aí tu comprando mais caro acaba distorcendo também lá a tua margem de lucro, né? Porque se tu quer um preço competitivo, às vezes esse preço mais caro vai bater na trave ali, né? Não vai gerar um bom lucro. Exatamente. E falando sobre lucros, né? Movimento, temporada, o caixa girando, quais são os cuidados que o empreendedor ele precisa ter para não se empolgar demais, né? E perder o controle? Porque a gente, ali no alto movimento, a gente vê aqueles valores, né? Maiores do que estamos acostumados ao longo do ano. Então, Gil, isso no decorrer, assim, da minha profissão, eu aprendi que essa questão de misturar, né, o caixa da empresa com o da pessoa física é muito comum e isso vai em todo porte de empresa, né? Vai muito da organização. E não é muito longe, né? Esse exemplo aí. Então, é de extrema importância, né? Separar. O empresário, ele precisa definir qual vai ser o valor, né, de retirada da empresa dele, uma retirada mensal, e respeitar esse valor. Porque a partir do momento que tu olha, né, para a conta da empresa, tá lá bem gordinha, né? E saio a realizar meus sonhos, não vai dar bom, né? A gente precisa ter essa cautela, né? E ver que tem todo o inverno pela frente aí que a gente precisa administrar. Então, sim, precisamos, né? Empresários precisam viver, sim, com certeza. Mas estipule esse valor, respeita esse valor, que vai valer muito a pena, né? Porque lá na frente tu pode fazer uma retirada de lucro, o que daí de fato tu sabe que aquele valor não vai interferir no caixa da tua empresa, né? E essa retirada de lucro, pensando nas empresas aqui do litoral, tu acha que é melhor fazer de um ano para o outro? É importante determinar períodos, né, Gil? Por exemplo, se for determinar por trimestre, para nós essa conta ela fica... Não sei se dá para fazer nesse Talvez período. na baixa temporada não teria como, né? Ou até dá, mas a retirada seria menor. Mas nessa questão do fluxo de caixa, porque para retirar lucros, vamos lá, para uma empresa retirar lucros, ela precisa estar com os impostos quitados, né? Ter lucro, obviamente, né? E ter caixa. Hoje, vamos dizer assim, uma regra básica é essa. Então, é preciso ter isso, mas tu também precisa considerar, né? O que eu tenho aí de parcelas a vencer, né? Como é que vai ficar meu fluxo de caixa? Então, tem que considerar muita coisa para fazer uma retirada. Mas voltando ali o que tu me questionou, eu acho que um dos segredos é esse, né? O próprio Ramon, né, traz a experiência dele, que no primeiro verão ele achou que ele estava rico e quando chegou em março não estava mais rico, né? Então é importante entender, né, que naquele momento a empresa está com caixa saudável, mas e depois? Né? Porque nós precisamos considerar que quando, né, chega março é outra realidade. Sim. Né? O nosso movimento baixa bastante. E por experiência própria, a gente sabe que justamente por essa empolgação da temporada, né, essa gordurinha para o inverno é importante, porque senão vai chegar lá na próxima temporada, a gente vai estar pagando contas, né? Exato. Do inverno passado, que é uma realidade, né, de muitos empreendedores, inclusive nossa, né, e só que chegou a temporada, tu falou, né, é necessário pagar as dívidas passadas, né, e já se organizar para as despesas futuras, né? Exatamente. Porque tem o que passou, tem que quitar, né, Dé? Isso aí. Renegociar, se precisar. Se está em atraso, renegocia, vê quais são as possibilidades, né? Isso é muito importante, né?
principalmente dívida tributária, né? Porque vai impactar aí em vários fatores, né? Inclusive na exclusão do Simples. E eles estão cada vez mais rígidos, né? Exatamente. A gente veio do período lá da pandemia, onde a gente sobrevivia, né, Gil? Então, automaticamente, a Receita Federal deu uma boa aliviada, né? Poxa vida, o pessoal tá se virando aí para se manter vivo. Então, eu não posso, né, simplesmente exigir que eles quitem, né, suas dívidas tributárias. Só que passada a pandemia, né, agora a gente tá meio que sem choro. Agora eles estão, né, exercendo lá o poder de fiscalização, né? Então, sim, há uma grande demanda aí de notificações, né? Eles primeiro estão avisando, né? Ó, tu precisa te regularizar, senão eu vou te excluir, né? Seja do MEI ou do Simples. Então, é importante olhar para isso também agora nesse período de fim de ano, tá? E essas... Antes de janeiro. Antes de janeiro. E essas Isso. notificações, elas já vêm pelo aplicativo do GOB, Minha Empresa? Como que funciona? Até para as pessoas, né, ficarem atentos. Exato. Muitas pessoas, né, me comentam assim, eu não recebi nada lá na minha casa. Mas, na verdade, vai para a caixa de correio eletrônico, né? Por exemplo, a Receita Federal vai lá para a caixa de entrada, né? Onde vem essas mensagens. Né? Isso lá no ECAC. Pois as pessoas não têm o hábito de olhar, né? Exato. Então, é importante, mais uma vez, procurar o contador. Gil, eu te digo assim, ó, nesse caso, é muito importante tu ter uma contabilidade ativa, tá? Porque eu digo, o empresário, ele tá focado lá no negócio dele. Ele precisa olhar para a contabilidade? Precisa, né? O contador, né, também precisa prestar essa assessoria, né? Então, por isso é importante ter um bom profissional, né, para passar essas orientações. Porque nós, sim, recebemos, né, essas mensagens, é mais comum ali no nosso dia a dia, né, ver essas mensagens, e é nossa obrigação, né, passar para os empresários aí até mesmo uma estratégia ali, ó, o que a gente pode fazer com isso aqui, né. E tem uma série de opções ali, né, parcelamentos, enfim. Daí isso vai de cada caso, né? O que é a situação de cada empresa, para poder avaliar bem certinho. Então, mais uma vez, procurem um contador. Procurem um contador, é isso aí. E o que fazer para aproveitar, né, esse momento da alta temporada de um jeito inteligente, Dé? Pensando se dá para transformar esse volume em base para o ano todo. Então, com certeza, né? É o momento da safra, né? E precisamos aproveitar aí essa oportunidade, né, de pôr a casa em dia, de organizar o fluxo de caixa, de fazer uma escolha inteligente, né, de um investimento, né? Não dá para sair gastando, né, de qualquer forma. Então, realmente estudar aí uma possível melhoria, se for o caso, ou então guardar essa reserva para o inverno, né? Em alguns casos o aluguel é anual, sim, mas em alguns casos é mensal. Então, no verão tu absorve muito bem certas despesas, mas no inverno fica um pouco mais difícil, né? Então, é importante aí dimensionar, né? Para que a empresa se mantenha saudável, né? Negócios que já estão ativos têm esse benefício, né? Por já saber como que foi o ano anterior, né? Isso, daí já consegue até se organizar. E para quem não tem esse momento, é um momento de teste, deixar a gordurinha, né? Exato, exatamente. Eu penso sempre que o primeiro ano de uma empresa tem que ter uma certa cautela, né? Principalmente quando tu não conhece, né? Às vezes a região, às vezes a gente recebe pessoas de outras cidades que vêm empreender, né? No litoral. E justamente vem nessa época de verão e é tudo muito bom, e depois baixa o movimento e daí fica com dificuldade. Então eu penso, é necessário também ter um pouco de cautela, né? A gente se anima muito com o verão e graças a Deus, né? Verão, a gente vem de verões bons, né?
Mesmo com chuva, né? O pessoal está vindo. Exatamente. Só que a gente sabe que é uma série de fatores, né, que podem interferir aí. Tem a questão, né, natural. Se dá um verão chuvoso, o pessoal vem, mas não vem tanto. Se dá um verão muito quente, o pessoal se obriga, dá o jeito, vem para casa do amigo, né? Eles procuram mais, né? A beira-mar. Exato, vem para a praia, né? E então, a gente sabe que também o verão é hoje, né, uma incógnita. A gente tá na expectativa. Tá na expectativa, né? Mas é uma incógnita. E eu tenho uma amiga que ela é modelo, né? Ela fotografa roupas. E essa semana ela até colocou no Instagram dela, já estou fotografando a coleção de inverno de 2026 e o inverno de 2025 ainda não acabou. Justamente por isso, né? Exato. Que tá demorando para vir o verão. Então, tá todo mundo na expectativa, né? Exatamente. Mas eu acredito que vai ser um verão bom, sim. Ai, tomara. Deus te ouça. Tá ouvindo, né, amiga? Tá ouvindo. Tá ouvindo. E, amiga, tu já falou sobre muitos erros, né? Que geralmente os empresários e empreendedores, eles cometem. Mas que tu percebe que todo verão é a mesma coisa, que vale reforçar como um alerta aqui no Pode Contar Mais. Um erro, assim, que justamente isso, sobre gastar tudo, né? Esquecer de calcular os impostos, misturar as contas, né? Mas qual é aquele erro que vale de alerta? Gente, por favor, não façam. Gil, contabilmente falando, eu te digo assim, ó, validar se a sua empresa tá tudo ok, se as licenças, né, se os alvarás estão em dia, a minha empresa está enquadrada no Simples, se for o meu caso, meu MEI está em dia, meus impostos estão em dia, se não estão, preciso parcelar, porque o que acontece? Também acontece das pessoas serem excluídas e isso gera um transtorno absurdo, né? É importante olhar para isso, né? O custo, né? Fazer o seu controle de custo, a precificação, ela é importantíssima. Talvez, assim, eu destaco como a mais importante, né? E junto com a precificação é tu saber quanto que tu paga de imposto, né? Quanto que tu transfere do valor do teu faturamento, quanto que tu tens que repassar para o governo, né? É importantíssimo, importantíssimo. Contratar bem, né? Contratar, tu ter um funcionário, né? Tu fazer essa seleção muito bem feita, valorizar o funcionário, tu saber que se tu vai contratar funcionário somente para a temporada, saber quanto que tu vai gastar para desligar esse funcionário lá no final. Isso é algo que a gente não pensa, né? Exato, a gente só pensa que precisa e vou pagar tanto. Vou pagar tanto. E lembrando que ainda depois do contrato de experiência ainda tem um acréscimo, né? Existe essa questão do reajuste, não? Salarial. Tem a questão sim, tem o dissídio, né? Então, esses nomes até hoje eu não sei. Na verdade, assim, né, Gil? O contrato de verão ali não muda. Tem novembro só, pelo que eu me recordo, assim, das database, né? Mas é importante tu considerar tudo isso, né? E a partir do momento que tu não precifica assertivamente, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Né? E muitos negócios não conseguem se manter, né? Então, eu te digo, aí não dá para errar. E lembrando, pelo menos no muitos setores, o funcionário ainda tem também a questão do sindicato, né? Exato. Que também tem que estar atento. E se não, se passa despercebido, pode gerar um problema depois, né? Exatamente. Bom, Dé, a temporada passa, né? O movimento cai, muita gente entra no desespero, outras nem tanto, né? Exato. Estão ali comemorando. Dé, qual que vai ser o primeiro passo da gestão, do gestor ali pós-temporada? O que ele precisa fazer? Passou o carnaval, sentou na frente do computador e agora? Eu acho que daí tu tem que fazer uma avaliação, né? De como foi a tua temporada, quais foram teus pontos positivos, o que tu precisa melhorar, né? O que não foi tão legal.
eu acho que o empresário ele precisa se reinventar, né, o tempo todo, né? Empreender é desafiador, né? Então eu acho assim que periodicamente o empresário ele precisa fazer essa avaliação, né? Até mesmo do retorno que ele está tendo, né? Sobre o investimento que ele fez na empresa, rever custo, rever contratos. Meu produto vende só no verão. O que eu posso fazer para o inverno para mim aproveitar, né? Talvez, enfim, em muitos casos, né? Isso vale também para o verão. O que eu posso explorar aqui, né? No meu espaço, né? Muitos servem só à noite, mas eu consigo também servir ao meio-dia, talvez, né? Consigo, enfim, consigo desenvolver mais alguma atividade aqui dentro. Então, acho que tudo isso é importante, assim, né? Reavaliar depois do verão. E aquela rede de contatos ali, até mesmo de uma aproximação com o cliente, né, Gil? Há pouco ainda nós conversávamos que Arroio do Sal foi eleito, né? Um dos lugares aí para se ter a segunda moradia, né? Então, muitas pessoas que moram nas cidades têm a sua segunda moradia em Arroio do Sal e que não vem só no verão, né? Que vem num feriado mais prolongado, que vem no final de semana. Né? Então é importante também, hoje tem as redes sociais, né? Fortalecer o marketing aí, né? Para que o cliente se lembre, né? Se lembre de ti o ano inteiro. E esse dado nós tínhamos falado antes e não trouxemos, né? Arroio do Sal é a segunda cidade escolhida como moradia do Rio Grande do Sul. Perde apenas para Xangri-Lá. E é a quarta no Brasil todo. Então, tem muitas pessoas que têm Arroio do Sal como o seu segundo lar, né? Exato. Que dá um período, tá correndo para cá, para aproveitar. Então, existe também esse olhar dos empreendedores, né? E a gente percebe essa movimentação no comércio, porque tem muitos comércios que abrem apenas no verão. Mas se eles percebem, assim, que o número de carros entrando ali no pórtico aumenta, eles vão correndo lá arrumar o estabelecimento para abrir as portas também. É isso aí. E esse movimento ele está aumentando agora, né? Graças a Deus, com esse calorzinho que está chegando, a gente já percebe o semblante dos residentes de Arroio do Sal melhores também, porque é uma economia que vai tirando, né? Exato. Se comércio tá bem, todo mundo já vai... É isso aí. A economia precisa girar, né? Exatamente. E daí, enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Porque não existe uma receita de bolo, né? Muitas vezes, e empreender é isso, né? Aprender todos os dias. Exato. A gente vai se desafiando. Eu e o Ramon, quando a gente começou a empreender, a gente também não sabia. Até hoje, tem muita coisa que a gente não sabe, né? E quando a gente não sabe, a gente precisa buscar ajuda. Sim. Né? Então, se você está indo para a primeira temporada, segunda, 10ª temporada, provavelmente você não sabe ainda tudo, já tem uma base, né? Exato. Porque a experiência vai agregando valor, vai agregando conhecimento, mas é necessário, né? Sentar, avaliar e ver o que precisa mudar. Sim. Porque sempre tem alguma coisa para ajustar, né? É aquela história, a gente sempre tem o que aprender, né? Sempre tem o que melhorar. E a mesma coisa numa empresa, né? Quando tu passa a ter um olhar carinhoso sobre ela, né? Tu consegue, sim, melhorar muita coisa, né? E tu conhecer, né? Eu digo, e o conhecer, às vezes, é a gente conhecer os números, tu saber dos números, das características, né? Das pessoas... enfim, o teu público, teus fornecedores, teus funcionários, né? E tu falou agora sobre números, né? E é só entendendo de fato os números que nós vamos saber o que é lucro, o que é faturamento e se a temporada realmente foi boa, se foi uma impressão, né? Exatamente, porque é muito diferente, né? O valor do lucro e o valor da tua venda, né? Às vezes a gente se anima muito com o valor da venda, mas precisamos, né, realmente apurar aí esse valor de lucro, tu colocar tudo que foi, né, tua matéria-prima, tuas despesas, os teus custos como um todo, né, para te saber o que realmente vai te sobrar.
São muitas contas, né? Muitas contas. Muitas contas. Daí, neste momento, a gente para pensar por que na época da escola eu não gostava de fazer juros e não sei mais o quê. Eu nem lembro mais dessas contas, né? Mas tem muita coisa. A contabilidade, hoje, ela basicamente utiliza as 4 operações básicas. Pois então. Mais, menos, divisão e multiplicação, né? Essas aí eu sabia. Eu sei ainda, eu acho. É isso aí, é basicamente isso. É assim. meio caminho andado. Meio caminho andado. E hoje a calculadora calcula tudo pra gente, uma planilhinha de Excel. Eu ia dizer, né? Hoje tem tantos programas de computador, né? Que se tu alimenta, ele vai te dar as respostas que tu precisa. Mas não adianta tu pagar ali R$300 num programa e tu não alimentar ele. Exatamente. Né? Exatamente. Porque por meio de programas tu consegue fazer controle de estoque, tu consegue ver quanto de fato custa o teu produto, né? Inclusive, Gil, tem softwares aí que eles fazem, eles até te dizem, baseado na experiência, né, de períodos anteriores, o quanto que tu precisa comprar. Imagina. Né? Hoje em dia tem muita coisa bacana. Mas, lógico, precisa que a informação seja alimentada. Hoje, Gil, só para destacar também, é importante o pessoal se atentar, a fiscalização está vindo para o litoral, né? Ano passado já veio. Então, assim, vamos regularizar todas as questões, emissão de nota, né? A maquininha do cartão, que ainda está no CPF, não dá mais para usar nesse formato, né? Então, assim, vamos organizar a casa para não ter surpresas. E uma coisa que eu percebi e que tu já tinha me alientado, me feito essa observação é que, por exemplo, o Pix, né? Hoje o Pix, ele precisa estar integrado no sistema, né? Exato. E não vale mais, tipo, qual é a chave, né? Não, precisa gerar ali aquele QR Code dentro do sistema. Exato. E que isso é algo que muitas pessoas ainda não aderiram, né? Ainda não fazem. E a Receita Estadual, né? Enfim, a gente nunca consegue determinar qual é a regra deles, né? Muitos estão sendo notificados, né? Ainda não estão sendo multados, né? Embora a legislação já prevê. Mas eles ainda vêm avisando, assim, olha só, tu precisa te adequar. Né? Não sei até quando eles vão fazer isso. Mas... Tudo tem que estar integrado no sistema, né? Exatamente. É isso aí, gente. Integrado. E por isso que é bom ter um software de PDV, né? Que é o ponto de venda ali. Isso aí. E é claro, né, que depois ali da pós-temporada também é um momento para a gente rever os processos internos, né? O que pode ser feito na pós-temporada para melhorar para o próximo ano, né? Talvez rever alguns contratos, ver na equipe, porque também a gente sabe que na temporada a equipe aumenta, daí talvez na temporada tem que reduzir, né? Todo esse momento ali tem que ser feito, não dá para ficar postergando por muito tempo, tu precisa sentar e avaliar. É difícil, né, Gil, quando começa a temporada, enfim, tu encontrar as pessoas certas, né, para trabalhar contigo, treinar, né, os funcionários se encaixar na cultura da empresa. Hoje é uma queixa, né, há uma queixa muito grande a respeito disso, é difícil, né, de encontrar funcionários e tudo mais. Mas não dá para te manter um quadro de funcionários, né, se tu não precisa dessa, né, se tu não tens essa demanda. Então, é sim importante, né, rever a todo momento a minha necessidade ali de colaboradores, né? Quantos funcionários eu preciso para tocar o meu negócio no verão, né, um número X, e no inverno eu realmente preciso dessa quantidade de pessoas. Às vezes a gente quer manter porque o funcionário é bom, né, porque, enfim, funcionário excelente, né, aquela coisa não me incomoda, me traz resultados, atende bem os clientes e eu quero manter, né, mas eu vou conseguir manter, o que vai me impactar? A saúde financeira muitas vezes não permite, né? Às vezes não permite. Então, é importante, sim, reavaliar isso, né? A todo momento. Passou o verão, preciso avaliar quantos funcionários eu preciso, né? Para atender meus clientes e sinceridade, né? Exatamente. No momento de contratar,
e no momento que Exato. se for dar continuidade ou não. É aquela coisa, né? As empresas aí que já estão há mais tempo no mercado, eles já têm esse número, né? E é tranquilo, né? Porque lá na contratação já diz, eu preciso para esse período, né? E tá tudo certo, né? Agora, para quem vai, né, começar aí o primeiro ano, é importante avaliar essa questão. Isso aí. E até agora, né, entrando em novembro, as empresas já começam a procurar. Então, quem está procurando emprego também, fique atento. Já passa olhando nas portas, olhando as redes sociais. Muita oportunidade boa vai surgir aí, né? É isso aí. Dé, então, né, já estamos indo para o encerramento, né? Se tu pudesse dar um único conselho para quem vive de temporada, quem vive no comércio no litoral, qual seria esse conselho? Então, essa questão eu até me dediquei e fiz uma anotação aqui, né, do que eu gostaria de falar, né? Mas empreender no litoral é viver de ciclos, né? E quem entende isso, prospera. Então, né, a minha dica seria aproveite a temporada, né, para dar uma fortalecida, aí planejar, né, o ano inteiro, organize suas finanças, né, controle os custos, né, não vamos desperdiçar recurso, né, tenha uma reserva para o inverno, né, e o segredo não é só vender bem no verão, né, mas manter o equilíbrio o ano todo, né, quando as ondas baixarem. Ai, eu achei sensacional. Romântico. Muito romântico e que bom que tu anotou para compartilhar para nós, porque de fato essa mensagem, ela faz muito sentido e é o respirar, né? Tudo passa. Exato, tudo passa, né? Então. E, enfim, eu acho que, né, empreender é algo muito requer coragem, né? Requer força, requer coragem. E empreender isso aí, às vezes é altos e baixos, né? E a gente vai aprendendo. Eu penso que o grande segredo é o aprendizado, né? Exatamente. Tudo vai gerar um aprendizado aí. Isso aí. Esse episódio, né, ele foi um verdadeiro guia para quem vive aqui no litoral norte gaúcho, para quem quer empreender, já empreende, deseja empreender, né? Então é justamente isso, é planejar, aproveitar e sustentar. Os 3 passos que fazem toda a diferença para quem quer ter um negócio que dure o ano todo, né, Dé? Isso aí. Dé, muito obrigada por esse bate-papo. Fico muito feliz em te receber, em compartilhar, né? Eu tenho certeza que esse é o primeiro passo e a gente vai ajudar muitos empreendedores, né, a desmistificar tudo que envolve negócios, porque todo mundo, em algum momento da vida, eu acho que já decidiu ou já sonhou em dar um passo tão audacioso como esse, que é empreender, né? Muitos não sabem como. No episódio que a gente contou a história, tu já contou assim, né, que teve pessoas que, às vezes, por estarem satisfeitos no seu trabalho e num momento assim de estresse, que já desejou empreender, mas depois voltou atrás e viu que não era aquilo. Então, em algum momento a gente já desejou ter o próprio negócio, né? Assim como muitos também partiram de uma decisão assim e são grandes empreendedores hoje, né? Exatamente. E a gente que tem esse desejo, que dá esse passo, é importante a gente reconhecer quando é necessário mudar, quando é necessário planejar, procurar ajuda, né? Então, que a gente tenha essa humildade, essa sensibilidade e não desista, né? Exatamente, é isso aí. Porque como tu falou ali, mesmo quando as ondas baixar, a gente precisa perdurar, insistir. Exato, insistir, né? E é isso aí, empreender requer coragem, né? Coragem, isso aí. E para quem nos acompanha, né? Eu anotei aqui também, ó. Para quem nos acompanha, lembra, a temporada passa, mas a boa gestão fica, né? E até o próximo episódio do Pode Contar Mais. Daqui a um mês a gente volta com mais negócio com Débora Torres também. E lembrando que vocês podem compartilhar, né? Responder nos comentários, nos dar dicas nas nossas redes sociais. Daí qual é a rede social da tua contabilidade? Débora Medeiros Torres. Bem fácil de achar. Tá lá, Dé, com conteúdos semanais, né? Dé, tu sempre traz alguma informação. Sempre trazendo as questões atuais.
né? Justamente para auxiliar aí, né? Para ajudar os empreendedores aí a fazer uma melhor gestão do seu negócio. E para quem prefere pessoalmente, Avenida Cis Brasil, 1091, em Arroio de Sal. tem sempre um cafezinho gostoso te esperando. Isso aí. Isso aí. E eu agradeço a companhia de todos que nos acompanham. Não esqueçam de ativar as notificações, né? Clicar no sininho, Isso. nos seguir nas redes sociais. E também agradeço aos nossos parceiros, que é graças a eles que estamos chegando até você, que é a Dom Ramon do Alher, eles e elas agora em novo estilo, a Débora Torres Soluções Contábeis, confiança e estratégia para o crescimento do seu negócio, e Pono Essence Food, sabor e essência em cada experiência. E também o apoio das lojas Maiká e Unicá que nos produziram para o dia de hoje. Era isso, muito obrigada. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima semana.